questão. É um homem calmo, uma terra de esquentados, um disciplinador, uma terra de indisciplinados, um prudente numa terra de imprudentes, um sóbrio numa terra de esbanjadores, um silencioso numa terra de papagaios. Érico Veríssimo. A descrição refere-se ao líder da Revolução de 30, Getúlio Vargas, que chegou ao poder através do quê? Olha, lembrem-se, a Aliança Liberal, que tinha apoio de paraibanos, né, que tinha apoio de mineiros, que apoiavam os gaúchos, compreende? Perdeu para São Paulo, por quê? Porque São Paulo era o dono da máquina eleitoral do governo, sim? Então, Júlio Prestes foi eleito, só que não tomou posse, porque a marcha de Tararé, conduzida pelo Getúlio Vargas, tornou-se vitoriosa, não é verdade? Sim? O que capitalizou o fato? Porque, eleitoralmente, a aliança foi derrotada, mas, do ponto de vista militar, através de uma mobilização armada, com apoio da maioria da população urbana, não é? O Getúlio conseguiu entrar no Palácio do Catete. A morte do João Pessoa, não é? Tá certo? Porque ele era vice-candidato na chapa de Getúlio Vargas. Talvez o assassinato tenha se ligado a uma questão de natureza pessoal, não é? Entende? Acho que vocês já leram alguma coisa a respeito. João Dantas, que era desafeto político da cidade de Princesa, na Paraíba, do João Pessoa, ele teve uma das suas cartas amorosas publicadas num jornal de alta tiragem, na Paraíba, pelo governador que interceptou a correspondência, entende? João Dantas era um desses homens, digamos, tradicionais, né, que tinha sua família, mas tinha uma namorada, e estava apaixonado, escreveu cartas. Aí a carta foi interceptada, o governador mandou publicar, teve ordem do governador para publicar. E aí ele, desmoralizado, foi até Recife, não foi João Pessoa assassinado. E lá numa confeitaria, viu lá o João Pessoa e deu os tiros dele. Não errou nenhum. Ok? Daí a Aliança Liberal viu uma razão de natureza política no assassinato. E por isso resolveu se mobilizar para contestar a vitória de Júlio Prestes. Foi aí que aconteceu a Revolução de 30. A resposta é a letra B de Populi. Movimento armado que se seguiu a derrota da Aliança Liberal nas eleições, agravada pelo assassinato de João Pessoa, ok? Muito bem. Estou sendo rápido, porque o meu tempo está exaurindo, ok? Muito bem. Vamos adiante. Quinta questão, a revolta paulista, chamada de Revolução Constitucionalista, durou 3 meses e foi a mais importante guerra civil brasileira do século XX. Sua causa era praticamente inatacável, a restauração da legalidade do governo constitucional, mas seu espírito era conservador, buscava parar o carro de reformas, deter o tenentismo, restabelecer o controle do governo federal pelos estados. A cidadania do Brasil, longo caminho, Rio de Janeiro, civilização, etc. A respeito da situação política brasileira do início da década de 30, é correto afirmar o quê? Olha, eu vou repetir, a Revolução Constitucionalista foi apenas usada pelos paulistas porque eles estavam órfãos, eles eram viúvas negras do poder. Como durante toda a República Velha, eles monopolizavam o controle institucional e de repente tiveram que hibernar politicamente, não suportaram, compreende? Por isso, usaram causas verdadeiramente nobres. Eu quero que o país se constitucionalize, não é? As elites de São Paulo aproveitaram o entusiasmo de 4 garotos, Miragaia, Drauzio, Camargo e Martins, e resolveram criar um movimento, né? Que eles foram sacrificados, entende? A paixão da juventude os levou a protestar contra o provisionarismo de Getúlio. Então toda a sociedade de São Paulo foi mobilizada, inclusive, mesmo as mulheres sendo domésticas, elas participaram como enfermeiras, como costureiras das fardas, né? Com aquele ideal paulistano, cresceu muito em função do que? Desse movimento. Mas o Getúlio foi inteligente, ele cooptou força em outras unidades do país, lembrou que São Paulo monopolizava o poder durante a República Velha e o Brasil não havia decolado rumo ao progresso, e aí venceu militarmente. Mas em seguida deu uma resposta brilhante e diplomática. Ele convocou uma constituinte, inclusive chamando as mulheres a participarem do pleito, ok? Muito
Então a resposta é B de bola. Apesar da derrota militarmente, a revolta acabou levando à convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, com novas regras eleitorais, como o voto secreto, que dificultava a ocorrência de fraudes, e o direito de voto concedido às mulheres. Atenção, B de bola. A Constituinte de 33 já teve uma mulher participante, ok? A deputada federal Maria Cristina Pereira de São Paulo, que por sinal era mais conservadora do que os homens, ok? Vamos lá. Questão 6. O duelo está travado. De um lado, os que querem consolidar no Brasil as mais brutais ditaduras fascistas, liquidar os últimos direitos democráticos do povo e acabar a venda e a escravização do país ao capital estrangeiro. Desse modo, o integralismo como brigada de choque terrorista da reação. De outro, todos os que, nas fileiras da Aliança Nacional Libertadora, querem defender de todas as maneiras a liberdade nacional do Brasil. Pão, terra e liberdade para o seu povo. Esse trecho de manifesto se insere em quê? Olha, na verdade, quem estimulou esse debate foi o próprio Getúlio. Ele queria observar a tendência do povo brasileiro, e certamente a tendência era paternalista. Ou seja, o povo elegeria o integralismo, elegeria o Plínio Salgado. Então, será exatamente isso que fará o Getúlio no Estado Novo. Ele percebeu a tendência da nação brasileira, que desejava um Estado forte e protetor. Então ele se candidata a ser esse protetor. Quando os debates se acirram, a Aliança Liberal, inclusive, a Aliança Libertadora, desculpem, ela já tinha, inclusive, alguma vocação marxista, por conta de Prestes ter se contagiado pelo socialismo, entende? Reforma agrária, entende? Socialização dos meios de produção na área urbana, trabalho comunitário, entende? Então, quando Getúlio percebeu que entre os brasileiros havia uma opção preferencial pelo governo forte, ele proclama a ditadura do Estado Novo, ok? Então, a resposta da questão é a letra B de bola. Na radicalização política dos anos 30, culminando com a implantação da ditadura estado-novista, que durou 8 anos. Sétima questão é estilo Enem, observem. De março de 1931 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar. Então, a força nacionalizadora do Estado Novo, a adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídicas e institucionais ocorridas no Brasil, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, evidenciam o papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo resultou o quê?